Olá, bom dia, bom dia. Eu sou você, sabe o que passei pra chegar. Bom dia, Jeff, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos mudar a nossa musiquinha aqui para a gente começar mais um Café com Palavra. Vamos lá. Vamos começar ouvindo uma música que faz bem. Bom dia! Vamos mandar o aviãozinho ali, convidar as pessoas? Vamos convidando as pessoas. Quem pode já mandar o aviãozinho? Vamos convidando as pessoas. Vamos lá. Vamos convidando. Vamos lá. Hoje a nossa palavra é direção. De uma palavra que é um pouco difícil às vezes, né? Pra a gente falar sobre direção é algo delicado em todos os sentidos, né? Porque muitas vezes a gente não entende a direção para onde a gente tem que ir. E a gente fica bem perdido. Então, direção é algo para a gente refletir todos os dias. Se a gente está indo para o caminho certo ou o que a gente está fazendo que não está nos deixando, nos alinhando com a nossa direção. Andréia, bom dia, lindona, seja bem-vinda, tudo bem? Já tomaram um cafezinho? Então, hoje nós vamos falar sobre direção. Vamos fazer uma respiração. Vamos nos conectar com a gente mesmo, alinhar os nossos pensamentos, porque às vezes a gente acorda, eu vi isso ontem, mas eu acordo com 1000 pensamentos na cabeça. Nós não temos o poder de controlar o que vem. Eu não escolho, agora eu quero pensar só sobre isso. Não. Mas eu tenho o poder de escolher se eu quero continuar pensando sobre isso ou não. Por quê? Porque eu vou trazer para minha mente aquilo que é bom. E se isso que eu estou pensando agora, por exemplo, eu ficar pensando numa coisa desagradável, eu vou trabalhar na minha mente, fazendo respiração, como diz na palavra, traz a mente aquilo que dá esperança. Cada vez que vier o pensamento, que digamos que seja um pensamento negativo, a gente vai mudar esse pensamento, mudar o foco do meu pensamento. Isso a gente consegue, isso é um treino diário, é claro, né? Nada é pronto e acabado, tudo é um processo diário que a gente tem que fazer. Então vamos lá. A nossa palavra direção, olha só. A etimologia da palavra direção, ela vem do latim directio onis, que significa alinhamento. Aqui, ainda dentro da etimologia, eles já trazem esse significado. Alinhamento, linha direta. Então, essa seria a direção. Um alinhamento, eu me proponho a algo, eu recebo algo e eu vou encaminhar em linha reta, direta. Às vezes a gente não consegue, né? Mas
Qual é o significado? Também, agora no significado, lá era a etimologia da palavra. Direção significa comando, liderança. Olha só, lá no latim ele veio como uma, uma um alinhamento que eu vou seguir numa linha direta. Então, quando eu junto a etimologia com o significado, eu vou entender que a direção, ela não vem simplesmente daquilo que eu imagino. Olha só, ele vem de um comando, de uma liderança. Então, muitas vezes a gente quer por conta própria, simplesmente eu decido muitas coisas e eu quero caminhar por esse caminho simplesmente porque eu decidi. E eu não tenho um alinhamento e eu não tenho um comando, eu não tenho uma liderança. Posso ser líder de mim mesma? Sim, posso. Mas sozinha, sozinho, é sempre mais complicado. Porque meu coração é enganoso. Então, lembra desses pensamentos que nós falamos agora? Os pensamentos vêm. E se eu não entendo que todos os pensamentos que vêm, eu posso administrar esses pensamentos, eu começo a fazer coisas, qualquer tipo de coisa. Inclusive ser muito influenciado, vou baixar aqui um pouquinho, muito influenciado pelo que os outros querem que eu faça, por aquilo que os outros determinam que eu faça. Então, se eu não alinhar esses meus pensamentos, aprender que eu preciso administrar tudo isso e que eu preciso de uma direção, que eu preciso de uma liderança para me ajudar nesse caminho, muito provavelmente eu vou me perder. Muitas vezes a gente se perde nos nossos caminhos. Tá, mas aí você vai dizer assim, é possível andar em linha reta? Talvez não. Talvez a gente não consiga. Mas se nós tivermos uma direção, tivermos debaixo de uma liderança, sob uma liderança, tende a melhorar. Por quê? Porque eu posso até errar, sair da minha rota, mas eu posso voltar e me alinhar novamente. Então, olha só. Em Salmos 25, vocês sabem que eu gosto muito de falar do livro da sabedoria. Por quê? Porque é ensinamento puro. É ensinamento puro. Antes de eu falar do Salmo, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês. Olha só. Se para a gente viver sobre melhor, para nós termos Luísa, bom dia, seja bem-vinda. Para a gente viver numa direção e essa direção tem que ser de alguém que eu confio. Eu posso ter mentores, posso ter terapeutas, posso ter pessoas que me ajudem no dia a dia. Excelente. Deve, inclusive. Nós precisamos disso. Mas nós temos que ter uma conexão maior, nós temos que estar debaixo da poderosa mão do Senhor. Por quê? Porque nós teremos uma direção mais confiável. Na verdade, é a confiável. Nós é que não queremos, porque nem sempre é fácil seguir os caminhos que Ele determina para nós. Então, olha só, viver em sintonia com a vontade de Deus é um caminho que nos recorda que nossas escolhas e ações têm um propósito maior. Então, Valmir, bom dia, seja bem-vindo. Então, viver em sintonia com a vontade de Deus não é tão fácil, porque isso significa que nós temos um propósito e todos nós temos um propósito, não importa onde a gente esteja, todos nós temos um propósito maior do que aquele que a gente acredita.
eu nasci, cresci, casei, tive filhos, ou aconteceu isso. Ah, esse é o propósito da vida? Talvez também, mas a gente tem um propósito maior. Nós falamos esses dias sobre numa live com duas mulheres incríveis, que elas trabalham muito o propósito das mulheres. E a gente falava sobre isso, sobre usar os talentos que você tem, porque todos nós temos talento. Aí você pode achar assim, ah, mas eu não tenho talento nenhum. Sim, e provavelmente você influencia pessoas. Provavelmente você influencia pessoas de alguma forma. Claro, existem aqui, até tem pessoas aqui. Renato, bom dia, seja bem-vindo. Tem pessoas aqui como a Andrea que influenciam uma grande quantidade de pessoas, porque ela tem um acesso maior na rede social dela. E ela traz conteúdos relevantes, inclusive para casais, né, Andréia? É muito bacana o trabalho dela. Mas existem pessoas que elas vão influenciar quem está aqui, ó, do ladinho. Ou quem está atrás, ou quem está na frente. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e nos leem. Mas leem não é o que a gente escreve, não é o que a gente diz, elas leem o nosso comportamento. Isso é muito mais delicado. As pessoas olham para nós e vão observar aquilo que a gente faz. A mesma coisa de exemplo para os filhos. É muito bonito a gente dizer assim: ah, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tá, mas e você está fazendo o quê? Porque os filhos estão olhando para o nosso comportamento. Às vezes eles nem vão ouvir o que a gente fala. Eles vão olhar muito mais para o nosso comportamento. Então, viver em sintonia com a vontade de Deus é um caminho que nos recorda que as nossas escolhas têm um propósito maior, fornecendo significado e paz à nossa existência. Olha que lindo isso! É muito maravilhoso. Aí diz na palavra também, a paz que excede todo entendimento. Ah, mas como assim paz? Nós só vamos saber o que é paz se nós passarmos por uma tempestade, por um turbilhão de coisas. Porque eu só conheço o que é o feio se eu tenho noção do que é o bonito. Eu só tenho noção do que é o doce porque provavelmente eu sei o que é o salgado. Então, assim, o antagônico. Então, eu preciso conhecer essas diferenças. Então, a paz que excede todo entendimento não é que eu acordei, estou lá no alto da montanha meditando, isso é ter paz. Não, ter paz é você conseguir fazer essa meditação quando a sua mente está acostumada a estar barulhenta e você aprender a trazer paz para essa mente. A paz que excede todo entendimento é você estar na dificuldade e você se manter pleno. Nem sempre. Mas a gente não vai perder o foco totalmente. A gente, como nós somos humanos, a gente sim vai ficar mal, talvez vai ficar um pouco deprimido, mas a gente se levanta. Lembra que a gente já falou sobre inteligência emocional? O quanto que eu afundo e o quanto eu demoro para voltar? Isso que a gente precisa medir em nós. E para ter essa paz que Deus nos dá, essa paz que Jesus disse, a paz que excede todo entendimento, que foi deixado na palavra, é exatamente isso, tá? Porque quem escreveu foi direcionado por Deus, foi direcionado por Jesus. Então, olha só, em Salmos 25, 4 e 5, a gente vai falar aqui algumas 25, 4 e 5. Mostra-me o caminho certo. Mostra-me o caminho certo. Nós pedirmos para Deus para que Ele nos mostre o caminho certo. Nós vamos resistir, pode ter certeza.
Porque às vezes o caminho que Deus mostra nem sempre é o mais fácil. Grande parte das vezes não é o mais fácil. E a gente não quer. Tudo que parece muito simples, as pessoas não querem. Então, olha só o que diz em Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, meu e seu. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Se nós quisermos e ouvirmos a voz de Deus, nós teremos um caminho melhor. Mas aí você diz assim, poxa, mas até hoje eu não tive um caminho tão bom. Eu vou dizer por mim, talvez porque eu tenha sido extremamente resistente em andar nos caminhos do Senhor. Faz sentido para você? Isso para mim é um choque. Flávio, bom dia, seja bem-vindo. Isso para mim é um choque. Quando eu olho para mim e entendo que eu fiz escolhas que não foram boas e às vezes depois vou reclamar. Às vezes escolhi caminhos que não eram os melhores. Não entendi que eu precisava ouvir a Deus, que eu precisava ter essa conexão maior. E aí a gente paga um preço. A lei da semeadura, ela existe para mim. Acredito que é para todos. A lei da semeadura. Então, quando eu planto escolhas erradas, eu vou colher semente, o fruto das sementes que eu plantei. E se eu plantei coisas que não foram boas, e aqui a gente está falando em todos os sentidos, financeiramente, emocionalmente. Thelma, bom dia! Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Então, quais são as nossas escolhas? A lei da semeadura, ela existe. Então, tudo que eu planto, eu colho, certo? Isso nos meus sentimentos, às vezes nas escolhas erradas que eu faço, como a gente falou agora, em todas as áreas da nossa vida. Vamos lá. E no Provérbios 19:23, diz assim: o temor do Senhor encaminha. A gente está falando sobre o quê? Direção. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Olha só como é forte. É forte isso, né? Por quê? Porque se eu buscar andar nos caminhos do Senhor, tendo essa conexão, ouvindo e seguindo os preceitos que Deus tem para nós, com certeza a gente vai ter menos problemas do que a gente já teve. Então, se até hoje de manhã eu não estava andando no melhor caminho, eu posso melhorar. Essa é a grande dádiva do presente. Presente, olha só, passado, futuro. Passado, ele pode me machucar, ele pode trazer lembranças ruins, mas como nós falamos no início, a respeito dos pensamentos, eu vou escolher se eu quero ficar pensando sobre quem me magoou, me machucou, cuidando das feridas, mas não para que ela se cure, para que ela sare, cuidando das feridas para que ela fique exposta, porque isso também é uma forma de vitimismo. O que me aconteceu, me aconteceu. E agora, o que eu faço com isso? Eu vou usar isso para eu ficar mais forte ou eu vou ficar me vitimizando, deixando essa ferida exposta, para que todas as pessoas vejam como eu sou uma coitadinha. Reinaldo, bom dia, seja bem-vindo. Quais escolhas nós vamos fazer? Então, estar na direção, nós falamos lá no início, olha o significado de direção, olha que importante, é estar sob um comando, sob uma liderança. É importante você ter aqui mentores,
terapeutas, pessoas que vão te direcionar, profissionais que estejam aí para nos ajudar, sim, é muito importante, porque sozinho, sozinha é mais difícil, mas se eu tiver pessoas para me auxiliarem, muito melhor. Mas de nada adianta, porque o coração do homem é enganoso. Os nossos pensamentos, eles vêm uma chuva. A gente fala assim, quando é para ter ideias, brainstorm, que é chuva de ideias. Então, é mais ou menos isso que acontece com o nosso pensamento todo dia. E eu vou ter que escolher o que eu quero levar para esse meu dia. Se eu acordo com o pensamento tudo agitado, respirar, me conectar com Deus e comigo para seguir. Então, se eu tiver sob o comando, sob, abaixo, embaixo, a liderança, sob a liderança do Criador, com certeza a gente vai muito melhor. A gente vai errar? Sim, mas muito menos, porque nós somos falhos. Então, olha só, para a gente ir para o encerramento. Em Jeremias 42:4, olha só o que diz em Jeremias 42:4. E disse-lhes Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras. Naquela época de Jeremias, eles não tinham acesso direto a Jesus. Então, o profeta, o sacerdote, eles que faziam esse caminho de ouvir as orações e levar a Deus. Hoje nós não precisamos mais disso. Hoje nós temos acesso direto. Jesus rasgou o véu. Se você não sabe exatamente o que é isso, para quem já conhece a palavra, mas quem não conhece, leia sobre isso. O véu se rasgou. Nós temos acesso direto. Então a gente fala com Jesus, Jesus leva ao Pai. É com Ele que a gente tem que falar. E ainda Ele deixou o Consolador, o Ajudador, que é o Espírito Santo. Então, conforme as vossas palavras, então aquilo que pediram, que é o que nós vamos falar com Jesus. E acontecerá que toda a palavra que o Senhor vos respondeu, eu vou declararei. Não vos encobrirei palavra alguma. Nós vamos responder como Deus falava lá, Ele fala hoje. Ele fala hoje. Se nós pararmos para ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo falando com a gente, falando no nosso coração. O coração é o nosso centro das emoções. O coração é o centro das nossas emoções. Quando diz lá assim, sob tudo guarda o teu coração. Sob tudo guarda o teu coração. Lembra disso? O teu coração, que é o centro das emoções. É ali que a gente começa a acumular as coisas ruins e às vezes a gente não quer limpar. Pense sobre isso. E por último, em Salmos 37:5, olha só, isso é muito importante. Para a gente viver sob a direção de Deus, a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que tomar uma decisão. E decisão, a gente já falou sobre isso. Também não é uma coisa muito fácil. Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Muitas vezes a gente até entrega, só que depois a gente vai lá e pega de volta. É a mesma coisa quando a gente faz um pedido de oração. Senhor, me ajuda nessa situação difícil. Aí, de repente, vem uma situação aqui, alguém diz, não, resolve dessa forma. Aí mesmo. A gente só não comunica a Deus, mas a gente faz. Pensando, provavelmente, não, pode deixar que eu já resolvi. Não precisa se preocupar, não, eu já resolvi.
vai lá e faz, e vai dar errado. Assim são os nossos caminhos. Quando nós seguimos a direção que Deus dá, por mais dolorosa que seja, porque a gente vai ter que fazer renúncias. O caminho fácil, o caminho largo é muito fácil. E é por isso que a maioria das pessoas vão para o caminho fácil. Como eu já fui e que sou tentada a ir todos os dias. Por quê? Porque é fácil. E não estou dizendo que eu nunca mais vá, e não que eu não faça isso ainda, muitas vezes, porque durante o dia a gente toma muitas decisões. Inclusive, a gente tem um banco de decisões que ele é finito durante o dia. Então, muitas vezes eu vou fazer escolhas erradas ainda. Mas se logo eu tiver a consciência de que esse caminho, que nesse momento eu decidi, ele não é o melhor, eu posso dar 2 passinhos atrás e recomeçar. Não é errado recomeçar. Não é errado a gente entender que a gente não faz tudo certo. Não é errado a gente compreender que a gente precisa sim de ajuda das pessoas, desde que essas pessoas estejam alinhadas também com a vontade de Deus, que essas pessoas tenham maturidade o suficiente para te orientar, desde que essas pessoas tenham resultados efetivos naquilo que você precisa de ajuda, porque senão também não adianta a gente pedir ajuda para pessoas que não dão conta nem da própria vida em determinada situação. A mesma coisa eu vou pedir para que alguém que me ensine como ir bem financeiramente, melhor financeiramente, para alguém que nunca trilhou um caminho, que não sabe nem como mexer com as finanças. Daí vai piorar a minha situação. Então, entender que eu preciso ter um referencial. Escolha pessoas que podem, sim, que tenham um bom resultado em determinada área e que tenha bons pensamentos, que tenha boas ações para te orientar, ok? Então, eu gostaria que você ficasse com essa reflexão para hoje, nessa sexta-feira. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, que você faça desse seu dia um dia maravilhoso e abençoado. Gratidão, beijo no coração.